Olá pessoal, seguindo aqui com a aula, hoje nós vamos ver um pouco sobre o Looker Studio, né, que ela é uma ferramenta de geração de dashboards para que você consiga fazer análise de seus dados. E ela permite que você conecte com dados de vários tipos de bases. Né? Para organizar aqui, eu criei uma pasta dentro da minha pasta da pós, que eu tenho uma base de dados de saúde, Healthcare Dataset. Neste caso, na aula de hoje, nós vamos usar essa base de dados no formato de planilha, para mudar um pouco. Apesar que ele vai aceitar arquivos CSV, conexão com banco e diversos outros tipos. Como eu consigo, dentro daqui do meu próprio Google Drive, transformar esta base de dados CSV em um arquivo de planilha? Simplesmente você vai dar os dois cliques aqui, ele já vai mostrar mais ou menos no formato de planilha, mas o que você vai fazer? Vai clicar aqui em abrir com e Google Planilhas, ou planilhas do Google. Ele demora um pouco a carregar, porque essa base é um pouco grande, tem 55 mil linhas, então durante o uso vocês vão ver que ele vai carregando aos poucos. Aqui nós temos os dados, né? E qual uma dica que eu dou quando a gente usa o Google Planilhas? Que a gente consegue transformar alguns tipos de dados. Por exemplo, aqui a data de admissão e a data de saída, né, do paciente está naquele formato ano, mês, dia. Eu posso simplesmente selecionar a coluna, aqui clicando na letra da coluna, e segurando o Ctrl eu posso fazer as duas ao mesmo tempo. Vim aqui em formatar, e dentro de número eu tenho aqui um formato de data. Então eu vou formatar esta coluna para data. Isso facilita porque na hora de usar o Looker Studio ele já vai trazer isso aqui no formato de data, né? E aqui eu tenho o valor cobrado, né, da pessoa, que são valores bem altos. Nesta base de dados estão com valores bem altos, né? E aí o que é que a gente vai fazer agora? Já tenho a minha base de dados, ela já está criada. Se eu voltar aqui, no meu Google Drive, ele está aqui no formato de data de Google Planilha. E agora eu vou abrir o Google e vou colocar Looker Studio. Dá um zoom aqui, Vocês escrevem desse jeito, Looker Studio. Vocês vão baixar aqui e logo um pouco mais abaixo dos patrocinados você tem aqui, lookerstudio.google.com. Eu vou clicar nele. A primeira vez que você abre ele, ele vai pedir para você colocar a sua instituição. Você pode colocar IFRR, o nome que vocês quiserem. E ele vai vir aqui para esta pasta, onde você consegue criar relatórios, que é o que a gente vai fazer. Essa aula é bem inicial, mas eu vou deixar o link de um canal que tem várias videoaulas somente sobre o Looker Studio, certo? E aqui eu já criei algumas, né, para testar, nem renomeei nem nada, então a gente vai criar uma nova, que é aqui, relatório em branco. Assim que eu clico, ele vai carregar um novo relatório e automaticamente ele já vai abrir essa janela para você dizer de onde você quer importar as suas bases de dados. Por exemplo, do Looker, se é um arquivo do Excel, se é do Google Planilhas, do AppSheet, da Amazon, tem diversos aqui. Cloud SQL para MySQL, se você vai extrair de algum lugar, do Google Ads, né? De um servidor do Microsoft SQL, Postgres, MySQL, tem diversos aqui. E você ainda pode procurar novos conectores para diversas outras ferramentas. Inclusive o Snowflake, que eu falei com vocês. Se vocês têm uma base de dados no Snowflake, um Data Lake, você consegue fazer a conexão e o Google Looker Studio vai trazer os dados direto do Snowflake. Para facilitar aqui a nossa aula e vocês começarem a usar a ferramenta, eu vou usar aqui Google Planilha, que é o que nós escolhemos. E vocês podem, pelo menos para testar, uma base menor, uma base mais fácil de lidar, para vocês começarem a entender um pouco da ferramenta. Né? Tá aqui o arquivo, tá logo aqui em cima, Healthcare Dataset. Quando você clica no arquivo, o que é que ele mostra de opções? Ele tem aqui essa opção que diz usar a primeira linha como cabeçalho. Lembra que quando eu mostrei o arquivo aqui, a primeira linha de fato é o cabeçalho. É nome, idade, gênero,
tipo sanguíneo, condições médicas, certo? E outra é incluir células ocultas ou filtradas. Caso você esteja fazendo filtros na sua planilha, ele vai ignorar esse filtro e vai trazer todo mundo, que é o que a gente quer. Eu vou adicionar, ele vai carregar. Como eu falei, o arquivo é grande, então ele vai fazendo as coisas aos poucos, né? E sempre que carregar, ele vai mostrar essa mensagem. Você está para adicionar dados ao seu relatório. E você vai botar adicionar ao relatório. E aqui está pronto. Vou explicar um pouco aqui da nossa tela. Aqui em cima você consegue mudar. Vou botar aqui, ó, aula 1 do Looker. Você pode mudar o nome. Aqui você tem seus menus, arquivos, editar. É bom que vocês tirem um tempo para explorar isso. Aqui os dados, né, as ferramentas que nós vamos usar, por exemplo, adicionar uma nova base de dados, se você quiser trabalhar com várias bases, adicionar páginas ao seu relatório, combinar bases de dados e esses aqui que a gente vai usar bastante, que é adicionar gráfico e adicionar algumas visualizações que não são padrões do Looker Studio, certo? Aqui nesses três pontinhos você também tem a opção de tema e layout. Por exemplo, eu vou mudar aqui o layout, você vai ver que isso aqui é uma paginazinha, esse quadradinho. Eu vou deixar ela um pouquinho maior, vou deixar ela 1200 por 2000, por exemplo. Então, nosso arquivo agora está mais comprido, você pode alterar isso. E você pode escolher temas também, se você não quiser fazer tudo de forma manual. Vou escolher um tema aqui qualquer, certo? Então, escolhi o meu tema. Quando eu for colocar os gráficos aqui, vocês vão ver que isso eles já vão vir nesse formatozinho azul. Tem temas escuros, né? Tem diversos outros. Vocês podem sempre tirar um tempo para explorar a ferramenta, certo? E aí vamos para cá. Aqui eu tenho a área de propriedades. Ó. Quando eu clico aqui, as propriedades são ocultas. Para cada gráfico que a gente gerar, eu tenho propriedades que eu consigo editar. Aqui em cima eu tenho os dados que ele vai mostrar ou ocultar os dados que eu adicionei. Então, naquele meu dataset que eu trouxe do Google Planilha, eu tenho o tipo de admissão, idade, o total cobrado, né, o tipo sanguíneo, a data de admissão, a data de dispensa. Ó, você vê que está aqui no formato de data, gênero, hospital, contagem de linhas e por aí vai. Então, essas aqui são as propriedades. E eu tenho aqui também a barra de filtros, que é quando você for adicionando filtros, aqui a gente vai ver mais na frente. Certo? E aí, tá certo, professor, agora entendi. Aqui eu tenho a ferramenta, como eu começo a gerar gráficos aqui, que eu consigo, quando eu clico num gráfico, ele muda alguma coisa e eu consigo visualizar. Sempre que nós formos adicionar um gráfico, nós vamos vir aqui em adicionar gráfico, adicionar um. E eu vou começar pelo mais simples. No canal que eu vou passar para vocês, tem as aulas explicando diversos desses. Mas como eu disse em sala, é importante que vocês estudem os tipos de gráfico para entender aonde cada um é usado, que tipo de informação a gente tira desses gráficos e por aí vai. Mas vocês vão ver isso bem na disciplina de estatística, certo? O primeiro que eu vou usar aqui, ó, é essa visão geral, que é simplesmente um cartão. Ó. Eu cliquei lá, escolho aqui onde eu quero colocar e clico também. Você vê que assim que eu coloco um gráfico, ele já traz aqui, ó, as propriedades desse gráfico, que eu posso ocultar ou desocultar. E o que é que ele está dizendo? A fonte de dados que ele está usando é o nosso dataset. O campo principal, ele está contando a quantidade de linhas, que é 55 mil linhas. Porém, digamos que eu quero contar a soma do total cobrado, para saber nessa base de dados quanto de dinheiro entrou. Vai dar um valor bem alto, eu admito, eu acredito que essa base, na hora de ser gerada, ela colocou alguns valores estranhos, certo? Mas como é que eu faço? Simplesmente eu consigo arrastar aqui do meu dataset a coluna que eu quero, por exemplo, a quantidade que foi cobrado, e eu posso arrastar ela e colocar aqui no lugar da contagem. Ele está carregando e olha o valor total, quando ele soma das 55 mil linhas, tudo que foi cobrado, dá esse número gigantesco aqui. Você vê que quando eu clico fora, ele some. Quando eu clicar de novo aqui, as propriedades voltam, certo? E tem uma coisa interessante que eu queria falar, é que na maioria dos gráficos você tem essa opção aqui chamada de dimensão de período, que é o quê?
Eu vou colocar a dimensão de período como a data da admissão, a data que o paciente entrou no hospital, porque depois nós conseguimos fazer filtros. Por exemplo, em quem entrou até 21, setembro de 2021, ele consegue filtrar esses dados automaticamente. Então aqui, como padrão de tempo, eu estou usando a data de admissão, certo? Vamos fazer outro gráfico aqui. Vamos fazer um gráfico de pizza para saber quantos por cento da nossa base de dados é homem ou mulher, por exemplo. Então, repetindo o processo, você adiciona um gráfico. Aqui nós temos gráfico de pizza. Cliquei, escolhi um local aqui para colocar ele. Vou colocar aqui assim. Pronto. Depois vocês podem mexer nisso aqui, editar. E aí ele está fazendo por nome a dimensão, mas eu não quero saber todos os nomes. Você vê que ele gerou para o nome. Eu quero saber, por exemplo, por sexo. Então tem aqui o gênero. Eu arrasto o gênero, solto aqui na dimensão e ele vai fazer a contagem de quantas... e aqui tem um detalhe que está errado. Ele está fazendo a soma de quanto foi pago. Então está dizendo que a maioria do valor pago foi para as mulheres, né, para um número menor. Não é isso que você quer. Você quer contar da base de dados quantas linhas são referentes ao sexo masculino e quantas ao sexo feminino. Então aqui você não vai usar este campo que diz o total que foi gasto, né? Você vai clicar aqui e você vai escolher esse aqui, que é Record Count, que é a contagem de linhas. E agora sim, eu sei que da minha base de dados de 55 mil linhas, 27.726 são do sexo feminino e 27.774 são do sexo masculino. Então eu escolhi para ele contar. E aqui automaticamente ele colocou a dimensão do período como sendo a data de admissão. Agora, antes de seguir, vamos brincar um pouquinho. Beleza, gerei 2 gráficos. Como eu vejo isso? Você clica aqui em leitura. E esses gráficos, eles são interativos. Por exemplo, eu vou clicar aqui só no sexo masculino. Quando eu clico no sexo masculino, ele atualizou o meu valor para somente o que foi cobrado referente às linhas, né, aos pacientes do sexo masculino. Se eu clico no sexo feminino, ele atualiza o resto da planilha, do dashboard, para contar somente o valor que foi referente ao sexo feminino. Legal, né? Então esse gráfico ele é interativo, tá bom? Inclusive você pode limpar os seus filtros também, né? Só clicar aqui de volta e ele volta ao valor total. Já terminei de visualizar, quero voltar a editar. Clica aqui em editar e ele vai voltar para a nossa tela. Nessa aula eu vou estar mostrando alguns gráficos mais simples, certo? Mas é importante que vocês explorem, porque essa vai ser a nossa segunda atividade. Vocês podem tanto usar a base de dados que vocês acharam na primeira atividade, né, para fazer aquela lá da análise com o Pandas. Vocês podem também explorar ela usando o Looker Studio, certo? Então fica ao critério de vocês. Professor, eu quero fazer aqui uma série temporal. Eu quero saber por mês quanto que foi cobrado dos pacientes. Beleza. Vamos aqui em adicionar um gráfico. Temos aqui as séries temporais ou gráfico de linha, né? Podemos usar aqui um gráfico de linha, podemos usar uma série temporal, vou usar aqui um gráfico de linha, certo? Vou clicar nesse mais simples mesmo, colocar ele aqui, talvez eu tenha que expandir ele um pouco. E automaticamente aqui ele puxou o gênero, mas não é o gênero que eu quero. Eu quero comparar aqui na data de admissão, né? Então vou colocar aqui, na data de admissão, e ele já acertou aqui, que é o billing amount, ou seja, quanto foi cobrado de cada pessoa por mês. Porém, as datas aqui, elas têm diversos tipos, tem por dia, mês e ano. Eu consigo filtrar isso melhor, mostrando, por exemplo, quanto foi o gasto por mês, né, ou por ano. Nesse caso aqui, essa base só tem 2 anos. Então você consegue aqui, em dimensão detalhada, adicionar alguma dimensão. Perdão. Aqui na dimensão do tempo que você colocou, você pode clicar aqui nessa canetinha do lado para editar. Você tem aqui data, né, que é o tipo da coluna, data e hora, você vai
colocar somente como ano e mês. E aí ele vai agrupar os dados, ó. Pronto, agora sim ele está agrupado por ano e mês, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui. Vocês vão ver que aqui os dados ainda estão fora de ordem. Aqui tem um de 2020, 2022, 2023, depois volta para 2022. Por quê? Porque aqui nas nossas métricas, ó, eu consigo fazer a classificação. Então, por exemplo, ele está classificando pelo que mais gasta, né, de forma decrescente. Então, primeiro o que mais gasta e no final o que menos gasta. Mas eu quero fazer o quê? Eu quero fazer de acordo com o tempo. Eu quero que o tempo fique linear. Então, eu vou ordenar pela data de admissão, de forma crescente. Então, tá aqui quanto foi cobrado aqui neste mês, quanto foi cobrado no mês de maio de 2019, junho de 2019, aqui em julho de 2019, agosto de 2019, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Você vê que agora ele está mais organizado, por data certinho. Porém, esse gráfico aqui não ficou tão bonito, né? Para fazer essa série temporal, ele não ficou tão legal. Então vamos testar a mesma coisa agora usando um de série temporal. Vou colocar aqui. De cara aqui ele já seleciona a data de admissão e ele já acertou aqui, ó, a soma do que foi gasto, né? Coloquei os dois para vocês verem a diferença. Então, nesse caso aqui, para se trabalhar com valores, né, no tempo, é melhor a gente usar a série temporal, que ele já vai detectar campos de data. Porém, tem aquele probleminha, que ele está colocando todas as datas, dia, mês e ano. Então, você vai clicar aqui na dimensão, né, data de admissão, vai clicar na canetinha, vem em data, só que em vez de você usar dia, mês e ano, nós vamos usar somente ano e mês. Agora esse aqui está mais bonito. É bom para vocês verem a diferença, né? E aqui no final você também, ó, vai ordenar. Cadê? Acho que esse aqui ele já está ordenado pelo ano, tá assim, ó. Aqui, ó. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, até o final da nossa base, que é em maio de 2024. Então essa base vem de 2019 a 2024. Quiser apagar um gráfico, já que esse aqui a gente não gostou, clica no gráfico e clica em Delete. Então, geramos aqui o nosso gráfico, nossa série temporal, para saber como foi o gasto nessa base de dados ao decorrer do tempo. Lembrando que cada gráfico também, você pode clicar, ele tem uns estilos, onde você consegue mexer. Ó. É um gráfico de linha ou um gráfico de barra? Não, é de linha. Qual a cor da linha? Azul. Ah, eu quero um azul mais escuro. Ah, então eu vou escolher aqui esse azul aqui, que é mais escuro. Ele está gradiente. Eu quero exibir os pontos, então ele vai botar os pontinhos aqui para cada mês. As linhas em degrau, se eu quiser. Não, não quero, eu quero ela redondinha mesmo. Ah, eu quero mostrar os rótulos, já fica poluído, porque ele vai mostrar o valor em cada um desses pontos. Você consegue brincar, por isso que eu digo que é importante que vocês explorem os dados, certo? Antes de falar um pouquinho dos filtros, eu vou colocar mais alguns gráficos aqui no nosso relatório, né? Eu vou colocar um gráfico interessante, que é a tabela, um gráfico que a gente já usa bastante. Ó, vou clicar aqui na tabela. Por quê? Porque nesta tabela você consegue fazer diversos tipos de agrupamento para mostrar. Por exemplo, eu quero fazer aqui na tabela, ele diga quantas pessoas tem, né, o valor gasto, tanto quantas pessoas tem quanto o valor gasto, só que pelo tipo de admissão, se foi urgência, se não foi urgência. Então, como é que a gente faz? Adicionei minha tabela aqui nas configurações. No lugar de colocar data de admissão, eu vou colocar como sendo o tipo de admissão. Deixa eu apagar aqui a data de admissão. Pronto. Então, você vai ver que a minha tabela tem os 3 tipos de admissão. Ele tem o eletivo, a emergência e a urgência, que foi como você entrou. E eu quero, como uma das métricas, aqui ele está com a soma do valor cobrado em cada um desses tipos. Então, quando foi eletivo, foi esse valor que foi cobrado. Eu não quero a soma, eu quero saber a média.
Então eu clico aqui, ó, e na função de agregação que está soma, eu posso mudar para média. E ele vai dizer o valor médio cobrado em cada um desses tipos aqui de entrada. Ah, mas eu não quero também só isso não, eu quero saber uma contagem de quantos pacientes foi de cada tipo. Então, a nossa dimensão é o tipo de admissão, né, que é um valor textual, e para cada valor textual ele está calculando a métrica da média do valor cobrado e você pode adicionar outras métricas. Por exemplo, ó, vou adicionar aqui uma métrica para fazer o record count, que é você contar quantos exemplares, né, desse tipo nós temos na base. Coloquei aqui, ele vai carregar um pouquinho. Você pode, ó, movimentar. E aqui você tem, na nossa base de dados, eu tenho 18.269 linhas que foram pacientes que entraram com o tipo de emergência, um número bem parecido para eletivo e um número bem parecido para urgência. Então você consegue fazer esse controle. E aqui no estilo, ó, ele já colocou automaticamente a dimensão do período como sendo a data de admissão, né? Você pode. Deixa eu ver aqui. Ele está classificando de forma crescente ou decrescente. Acho que aqui nos estilos você consegue colocar o título, se você quiser botar um título na sua tabela. E você pode editar. Eu vou deixar aqui por enquanto, né? Você pode brincar um pouquinho com o display, né? Como é que vai ser a fonte, a cor da fonte. Se você vai ajustar o texto, para ficar ajustadinho, já que esse aqui, ó, o Admission Type, ele passava. Se você vai mostrar a descrição dos campos, acho que não precisa. Número de linhas, isso aqui às vezes eu não gosto. Então você tira o número de linhas, você deixa só os dados. Você pode ajustar o texto para caber direitinho. Ó, ele diminuiu aqui o Admission Type para caber, né? Você tem mais algumas opções que é importante que vocês explorem. Então aqui eu vou deixar tudo, ó, a dimensão 1, a dimensão 2 e a dimensão 3, né? As métricas eu vou deixar todas elas aqui centralizadas para ficar bonitinho, mas fica ao seu critério, certo? Vou voltar aqui para o modo leitura para vocês verem uma coisa interessante agora. Eu consigo, eu quero ordenar pelo valor gasto. Você clica aqui e ele vai ordenar do menor para o maior, e se clicar de novo, do maior para o menor. E olha que coisa legal. Eu vou clicar aqui em urgência. Quando eu clico em urgência, ele vai atualizar todo o meu gráfico somente para urgência. Então, dos pacientes, daqueles 55 mil que entraram, para urgência eu tenho 18, né? Ele já deixou aqui. E esses 18 são 9.108 do sexo feminino e 9.468 do sexo masculino. E esses são os valores gastos somente para quem entrou como urgência. E aqui o total gasto só para quem entrou como urgência. Isso é que é legal. O gráfico ele se torna interativo. Se eu clicar de novo, ele volta para o gráfico completo, com o valor total. E se você escolher, quero saber só para emergência, clica aqui em emergência. E ele vai atualizar todo o dashboard para somente os dados de emergência. Certo? Bem legal isso aqui, né? Vou mostrar também uma coisa interessante aqui para vocês, que é como você colocar como fosse um menu que você consegue fazer filtros aqui, né? Essas opções de filtro, eu estou falando um pouco mais rápido porque no canal do rapaz ele explora bem essa ferramenta. E vocês vão ter tempo de estudar. Em sala nós vamos ter na aula do dia 29 para ver tudo isso, certo? Eu vou mostrar novamente mais algumas ferramentas, mais algumas opções. Vocês vão poder tirar dúvidas, certo? E para fazer essas opções de filtragem, nós podemos usar o que nós chamamos de controle. Eu vou adicionar um controle aqui de período. Vou colocar aqui, ó. O controle ele também tem um estilo. Ó. Eu consigo, por exemplo, aqui ele está quadradão. Eu vou colocar o plano de fundo dele, deixa eu deixar aqui cinza. Acho que está muito escuro. Vou deixar um cinza mais claro um pouquinho. Você consegue colocar o raio, ó, vou deixar ele meio arredondado, colocar aqui um raio de 50, ó. Você deixa o botão meio arredondado, você consegue mudar a fonte, ó, o tamanho da fonte, várias coisas. E automaticamente aqui ele vai usar o quê? Ele vai filtrar baseado na nossa dimensão de tempo. Você vê que aqui quando eu cliquei, ó,
eu escolhi a dimensão de tempo como sendo o quê? A data de admissão. Então, quando eu aplicar esse filtro, ele vai buscar em todos os gráficos relacionados à data de admissão, que é bem legal. Vou colocar mais de um filtro logo. Vou colocar aqui também uma lista suspensa, para que para a gente conseguir fazer filtro. Nesse caso aqui, eu vou fazer de acordo com o tipo sanguíneo, por exemplo. Então, eu vou clicar aqui, ó, no nosso tipo sanguíneo e vou arrastar para aqui, ó, no lugar que estava a data de admissão, certo? E vou colocar, por último, um botão, que é só para a gente conseguir limpar os filtros. Ó. Coloquei um botão aqui. Esse botão ele vai ter uma função de ação de relatório, e essa ação vai ser redefinir os filtros, ou seja, ele vai zerar todos os filtros. E aí como é que eu edito isso aqui? Ó? Dou 2 cliques, vou colocar aqui, redefinir. Tá aqui bonitinho. Eu vou mudar essa cor também, vou deixar mais ou menos melhor. Vou dar uma dica para vocês aqui. Ó. Se eu clicar com o botão direito nesse, copiar, e nos outros, clicar com o botão direito, vir aqui em colar especial, colar apenas estilo, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar o estilo aqui igualzinho ao outro, para você não precisar sair fazendo. Vamos só alinhar aqui esses gráficos. Vou botar mais para cá. Pronto. Ah, rapaz, mexe. Pronto. E agora vamos ver isso aqui funcionando, né? Vou abrir aqui o meu modo leitura. Vou clicar em redefinir, ó, ele limpou todos os filtros. Ah, eu quero ver somente aqui no período de março de 2022. Vou clicar aqui em março de 2022. Esse foi o valor total, essa foi a distribuição entre homens e mulheres, e esse foi o total de tipos de dados, né? De tipos de entradas. Foi eletiva, urgência. Se eu clicar em redefinir, ele redefine. Ah, eu quero saber tudo isso agora, porém somente para as pessoas que tinham sangue A e A negativo e A positivo. Então, eu deixo marcado somente esses dois. Ele vai atualizar e ele vai mostrar aqui o total de pessoas somente que tem esse tipo sanguíneo. Você vê que os valores caem bastante. Lá de 18 mil, 4 mil são do tipo sanguíneo A ou A negativo. E você pode ir aplicando esses filtros um ligados ao outro. Por exemplo, do tipo A negativo ou A positivo, mas somente do sexo feminino. Então você vai juntando esses filtros e você vai conseguindo valores cada vez mais específicos para você tirar as suas conclusões. Posso redefinir com esse botãozinho que eu criei. Posso vir aqui em selecionar um período. Então vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui só de julho de 2021. Eu posso clicar aqui e escolher somente o ano de 2021. Vou botar aqui de julho de 2021 a julho de 2022. 2022, daqui até julho de 2022. Eu vou aplicar. Acho que vai demorar um pouco, não sei se aplicou. Então você pode usar esses outros aqui, ó. Ontem, este mês, este ano até agora, últimos 7 dias, avançados. Deixa eu tentar de novo aqui. Botar aqui de janeiro de 2021. Deixa eu ver se eu consigo aplicar até... tem que colocar o dia, perdão, por isso que não deu certo. Então vou colocar aqui de janeiro de 2021 até janeiro ou março de 2022. Pode ser uma data qualquer aqui. Vou botar 14 de junho. Pronto, apliquei. Tem que colocar o dia. Ele fez a filtragem de 20 de janeiro até 14 de junho de 2022. Então você consegue fazer esse filtro de tempo. Você vê que aqui já diminui, ó, que ele só vai mostrar de janeiro, março, fevereiro, março, abril, ó, ele está mostrando aqui no cantinho, junho, julho, agosto. Você consegue gerar o seu dashboard interativo e conseguir extrair informações. Para finalizar, né, antes, eu vou mostrar mais umas coisinhas aqui. Para finalizar, existem outros tipos de gráficos que não são esses. Aí vocês realmente vão ter que parar um pouquinho, pesquisar
e eles se encontram aqui, ó, nesse botãozinho chamado Layouts e Componentes da Comunidade, que são gráficos gerados por terceiros e muitas vezes o próprio Google vai validar isso. Dentro desse, eu vou clicar aqui, ó, ele vai mostrar alguns, se não é o que você quer, você vem aqui em Veja Mais, e tem outros tipos de gráficos mais específicos, Gauge, review de clientes, mapa de calor, funil de métrica, gráfico de vela, e tem esse aqui que eu vou mostrar, que é o Vega Lite. Não, o nome não parece, eu vou clicar nele. Você tem que permitir. E eu vou trazer ele aqui para o meu gráfico, vou colocar ele aqui. Esse aqui, o estilo dele é bem diferente. Vocês vêm aqui em configuração, ele permite que você faça nuvens de palavras. Ó, aqui ficou como Admission Type, ele já fez a nuvem de palavras com os 3. Vamos ver outros aqui. Condição médica tem poucas também, mas vamos colocar aqui, condições médicas. Deixa eu apagar isso aqui, o tipo. Para condições médicas eu tenho esse. Hipertensão é o maior, asma está aqui, junto com artrite. Tem outro campo aqui, outro campo de texto. Deixa eu colocar aqui. É porque o nome do médico não vai fazer tanto sentido, mas pelo menos para a gente ver funcionando. Você vai clicar aqui, o nome do médico, vou apagar aqui a condição. Ele demora um pouco aqui a carregar, certo? E aqui na métrica, normalmente a gente coloca a contagem de exemplos. Ele está carregando, vamos aguardar, esse aqui ele pesou um pouco. Deixa eu ver se no modo leitura ele vai mostrar, mas acho que... Deixa eu redefinir aqui o filtro. Agora sim, ele demora um pouco a carregar, mas ele mostrou o nome dos médicos que mais aparecem. Então aquele gráfico Vega, ele é capaz de você conseguir gerar nuvens de palavras direto do seu Looker Studio, que é bem interessante. E aí você vai organizando o seu gráfico de uma maneira que você ache mais bonita, né? A outra coisa que eu também que eu disse que ia falar é que você consegue aqui, por exemplo, dando 2 cliques, alterar o nome da sua tabela, certo? Deixa eu ver se eu consigo mudar por aqui. Mas tem que ser aqui nos estilos. Tá aqui, ó, o título da tabela. Você consegue dizer aqui, ó, por exemplo, tipo de entrada. E aí você consegue alterar aqui o nome da sua tabela, certo? Isso aqui é bem interessante, um teste legal que vocês podem fazer é tentar adicionar novas linhas aqui, já que eles estão ligados, e ver como ele se comporta. Se sempre que você adiciona uma nova linha na tabela, os dados aqui são atualizados automaticamente. Então, essa foi uma aula bem inicial sobre o Looker Studio, só para vocês conhecerem mesmo, entenderem esse funcionamento, brincarem, né, com a base de dados. E ao final, vocês conseguem, ó, compartilhar isso com pessoas. Por exemplo, vocês podem compartilhar comigo. Ou vocês podem, por exemplo, ó, deixar ele público aqui e gerar um link. Aí você copia o link e me manda o link como atividade, certo? Como a forma. Então eu vou abrir o link de cada grupo, vou ver como ficou o dashboard de vocês e a partir daí eu vou dar a nota da atividade. Então a gente não vai estar precisando baixar muita coisa. Somente com os links tanto do Google Colab para atividade de análise, tanto para essa atividade agora de visualização com o Looker Studio, simplesmente vocês vão precisar mandar para mim o link do AVA, que aí já vai ser o suficiente, né? Pessoal, então a ideia da aula foi essa, espero que vocês tenham gostado. Fico à disposição para tirar dúvidas e na aula do dia 29 a gente faz mais alguns tipos de gráficos aqui. Mas essa é uma introdução a essa ferramenta. Existem diversas outras, como o Apache Superset, o Power BI, Tableau, são várias. Então essa aqui eu escolhi um online para facilitar. Ela já é do Google, já que é a suite que a gente está usando, né? Usamos o Google boa parte da disciplina. Então eu escolhi manter no Google para facilitar também na hora de praticar, já que você consegue fazer tudo isso de forma online, né? Sem precisar baixar nem instalar nada. E independente do sistema operacional que você usa. Então tenham todos acho que hoje é feriado, né? Eu estou gravando esse vídeo, tenham todos um ótimo feriado e até a próxima aula.